Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá, bem-vindos a mais um podcast da Ciência da Alma. É um prazer estar com vocês. Olá, pastor. Olá a todos. Hoje nós vamos ler que texto, pastor? Hoje nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Então, pastor, por favor. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E, entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Verso 1: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então, pastor, quanta coisa está acontecendo aí, não é? É muita coisa, muitas visitas, e são todas coisas surpreendentes, miraculosas. Nós já vimos nos episódios passados, e agora então a gente tem essa surpresa com estes reis que vêm, do Oriente. No tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então nós vemos esses homens, esses magos ou sábios vindos do Oriente a Jerusalém. Então aqui nós vemos aquele rei que nós já fizemos no episódio passado, o episódio 5. Aos gritos ele manda chamar essas pessoas, cantadores, astrólogos e adivinhos. E a todos eles ele coloca um título só: Sábios da Babilônia. Então nós acreditamos que esses magos de Mateus 2:1 seriam pessoas semelhantes a essas vindas do Oriente. Eles devem ter adquirido algum conhecimento ali por parte de Daniel, e eles buscavam a Deus. Então eles estavam muito em contato com os estudos dos profetas, Jeremias, Isaías, sobre a vinda de Cristo. Que é muito interessante que eles falam aí no versículo 2 de Mateus. E no versículo 2 eles perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Então, ele está perguntando aí, Primeiro ele faz essa pergunta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E agora a gente vai ver que eles não vão direto para Belém. Eles estão em Jerusalém. Provavelmente é no palácio de Herodes. Porque eles estão fazendo essa pergunta ao rei Herodes. No versículo 3 nós vamos ler isso. E eles então estão perguntando para o rei Herodes, que recebeu um título de rei dos judeus, direto do Senado de Roma. De Roma.
Só que Herodes nem judeu é e tomou esse título de uma forma usurpadora, porque ele não é o rei dos judeus, mas ele tem esse título. Só que o Senhor Deus manda esses magos ir na porta dele, dentro do palácio dele, e dizer: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Glória a Deus. Acho que eles foram parar no lugar errado. Glória a Deus. Não. Deus mostrou exatamente, olha, tem aqui um judeu que é o meu filho, o meu servo, o verdadeiro rei dos judeus, não você, usurpador, assassino, que ele é assassino, homicida. Nós vamos depois ver um pouquinho dele. Ele não pertence nem à casa de Davi e nem à casa dos Macabeus. Ele é um usurpador. Ele é um usurpador, ele está no trono aí porque, através das suas conquistas, ele é o Herodes o Grande, não é? Ele transpõe qualquer obstáculo para conseguir atingir os seus objetivos. E ele tem aí um passado muito negro que depois nós vamos falar. Mas é interessante que Deus manda esses sábios do Oriente dizer: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? É Deus que está falando isso na cara dele. Tem um rei dos judeus que nasceu aqui em Belém. E ele diz: porque vimos a sua estrela. Isaías 61:3: Levante-se e refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Então aí, essa luz que vem resplandecendo desde o início, através do anjo quando fala com Maria, depois nós vamos ver o anjo que veio também ali mostrar para os pastores, a multidão de anjos, tudo com glória, tudo com luz, com poder e majestade, para mostrar que ele é o Filho do Altíssimo, que veio, deixou sua glória para estar aqui conosco. E Isaías está falando isso. E esses homens sábios, que eles estudavam a palavra de Deus, estavam envolvidos com esse estudo, porque eles seguem essa estrela, eles seguem esse sinal também miraculoso que Deus dá para eles, porque foi Deus que colocou. Veja aí: levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. É o Filho do Altíssimo vem, que está aqui já, né? Esta luz poderosa. Essas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. Sobre você, quem? Quem ele está falando aí? De quem que ele está falando? Ele está falando desse Deus poderoso que está vindo. As nações virão a sua luz e os reis o fulgor do seu alvorecer. Então quer dizer que o Senhor é quem está dirigindo essas pessoas que vêm de lá do Oriente até Jerusalém para falar com o usurpador do nome Rei dos Judeus e mostrar que o verdadeiro Rei dos Judeus nasceu ali em Belém, como está escrito pelo profeta. Nós vemos uma estrela no Oriente e viemos adorá-lo. No verso 3, o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele. Aí, pastor, veja só. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Além deles estarem sendo guiados pela estrela, eles sabem que essa pessoa é Deus, é rei. Mas aí o rei Herodes ele ficou perturbado. Ele começou a movimentar todas as coisas aí. E nós sabemos sobre Herodes. Herodes o Grande, ele era um homem que gostava muito de fazer obras, fez muitas obras espetaculares durante seu reinado. Ele também que vai mexer com a reconstrução do templo. Ele reinou de 37 a.C. a 4 a.C. Mas ele era um homem muito cruel, homicida. Ele matou sua esposa, matou seus 3 filhos, matou o sogro, matou o cunhado e qualquer pessoa que ele sentisse que estava colocando o seu reino em ameaça, ele matava. Então, como um homem desse pode ter um título do rei dos judeus? Se o rei dos judeus vem trazer a sua luz e vem encher a terra
da sua glória, da sua majestade, principalmente da sua salvação. Então tá aí porque ele tem um título que não lhe cabe, porque ele é um usurpador. Ele não é um verdadeiro rei. Então ele fala, onde está aquele que é nascido? Ou seja, onde está o verdadeiro rei dos judeus? Eles estão falando. O Senhor dá um tapa na cara dele ali, com esta pergunta, usando estes homens. E acha que isso aí deixou ele tão desesperado, que aí no versículo 3 disse que perturbou-se, ele ficou perturbado. E não só ele, né, pastor? Toda Jerusalém. Está na terra dele, na cidade dele, não é verdade? Só que ele é um usurpador e ele é um homem cruel, um homicida. Então nós estamos diante de histórias semelhantes, porque ele também vai tentar matar o Senhor. Não é? Se ele pudesse fazer isso, ele teria feito, mas Deus não o deixou. Diz o verso 4, e congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então ele chama todo o sinédrio, os príncipes, sacerdotes, escribas do povo, e Herodes então pergunta a eles onde havia de nascer o Cristo. No verso 5 eles respondem, e eles lhe disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Miqueias 5:2, mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Mateus tirou do texto, aqui na citação de Mateus 2:6, ele tira justamente essa parte final que Miqueias diz, que as suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, que está dizendo da origem de Jesus, ou seja, da sua deidade, que ele não é um ser criado, mas que ele tem a mesma substância do Pai. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar. Então, ele não só virá como um líder, não é? Mas ele também é um pastor. Então, ele é rei e pastor, porque ele governa e apacenta. E realmente esse foi o ministério de Jesus. Ele veio apacentar as ovelhas que estavam perdidas. E então, no verso 7 de Mateus 2, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Então aqui nós temos Herodes chamando aqueles sábios em separado e pergunta para eles quando a estrela apareceu. Ele quer saber com exatidão. E nós fizemos então um cálculo para tentar entender toda essa cronologia. Então primeiro nós vemos que a estrela aparece no Oriente quando Jesus nasce. E eles então se preparam, formam uma caravana. Provavelmente eles eram persas ou medos persas, que hoje seria o atual estado do Irã. E eles começam essa caminhada da Pérsia até Jerusalém. Quantos quilômetros mais ou menos, pastor? Aproximadamente uns 1.600 quilômetros. Eles tinham como transporte o camelo. O camelo viaja a 8 quilômetros por hora. Fez um cálculo de que se eles viajassem 5 horas por dia, que a viagem num camelo não é fácil, né? Deve ser uma coisa difícil. Então o tempo provável da viagem foram 40 dias. E eles chegaram exatamente no dia que Maria foi ao templo para apresentar Jesus e fazer a sua purificação. Que coisa, hein? Maravilhosa. Então deu exatamente os 40 dias que ela precisava, né? Se resguardar. Eles estão caminhando de lá aqui seguindo essa estrela. Tudo isso a gente faz esse cálculo porque em seguida eles já saem para fazer a viagem para o Egito. Logo após a partida dos magos, né? Então por isso que nós fizemos esta cronologia. Então veja que é um dia bem agitado para Maria e José. Nesse dia, eles levantam e vão até o templo fazer a apresentação do menino. Lá eles encontram Simeão e Ana. E agora, quando eles estão descansando, à noitinha, chega essa caravana na casa deles. Que coisa gloriosa, hein? Foi um dia agitado. Que dia maravilhoso. Só bênção. E bênçãos grandiosas. Bênção em cima de bênçãos. Bênçãos em cima de bênçãos para esse menino maravilhoso. E então no verso 8,
Herodes fala para eles: e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Ele estava aí querendo saber, né, para matá-lo. Ele não queria adorar coisa nenhuma, né? Assim como Faraó lá não estava querendo liberar o povo para ir adorar a Deus de forma alguma. Então ele ficava arranjando escusa. Esse aí falou: não, vocês vão lá para Belém agora, ver direitinho, e me avisa para que eu também possa adorá-lo. Não é? É uma raposa maligna, não é? Ele não queria adorar coisa nenhuma, ele queria matar Jesus, essa é a verdade. Primeiro livro de Samuel, 23, 23. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu procurarei entre todos os clãs de Judá. Então aí Saul procurando matar Davi. Da mesma forma, Davi estava ali realizando seu trabalho, prestando o trabalho com diligência ao rei Saul, mas Saul, tomado de ciúme e inveja, faz de tudo para matar Davi. Então, veja aí que ele fala, é o mesmo demônio que está na boca, né? De Herodes está na boca aqui de Saul. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. E agora aqui nós estamos vendo Herodes falando, muito cheio de boa vontade, né? Dizendo: e de perguntar diligentemente pelo menino, e quando o achardes, né? Falem para mim, que eu também vou lá e vou adorar. Mentira. Mentira, né? Queria matá-lo. Ele é um homicida tanto quanto Saul. Porque Saul, a partir do momento que ele começou a desagradar a Deus, né? O Senhor já o rejeitou, ele já se tornou um homicida. Começou a matar e, né? Queria matar qualquer um que ameaçasse o seu poder. Então, no verso 9, e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Quer dizer que então, enquanto eles estavam ali em Jerusalém, a estrela, ó, quietinha, mostrou aí, não é um lugar não que vocês têm que ir. Mas quando eles seguiram, começaram a seguir rumo a Belém, a estrela então foi diante deles. Então o Senhor falou: eis aqui, ó, vamos embora. Uma estrela guia, né, mesmo, né? Ela orientando eles pelo caminho que eles devem ir, até chegar onde o menino estava, e ali ela parou, se deteve. Ela se deteve. Então você vê que é algo sobrenatural. Deus criou essa estrela, nós não sabemos se era um anjo revestido com essa luz maravilhosa, ou se era, né, uma estrela mesmo. Então, veja como que eles ficam quando eles veem essa estrela. No verso 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Porque eu acredito que aí, quando eles veem a estrela, eles estão vendo a confirmação do seu trabalho, dos seus estudos. Deus estava com eles e mostrando que o que eles estavam fazendo era o certo. Então eles ficaram muito felizes, porque é uma palavra que diz aí júbilo, e ela tem essa noção de alegria extrema, uma grande sensação de felicidade. Então eles estão muito felizes. Tudo aquilo que eles tinham visto, estudado, e que também Deus tinha mostrado a eles, porque eles são muito mais do que sábios, do que magos. Eles são homens cheios do Espírito Santo aí também. E tementes a Deus. Tementes a Deus. Porque quando eles entram na casa, no verso 11, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Agora a gente volta um pouquinho para o passado ali no versículo 6, quando eles estão discutindo e falando: olha, em Belém, os doutores da lei, todo aquele pessoalzinho ali que conhecia, né, os saduceus, sacerdotes e os fariseus, olha, é em Belém, e citaram o versículo para Herodes. Eles não queriam saber, não quiseram nem saber aonde esse menino estava. E olha que Belém é bem próximo de Jerusalém, são 10 quilômetros só. Não é uma distância tão grande assim. Não estavam interessados em Deus
na sua palavra, estavam interessados em levar a sua vida do jeito que eles estavam vivendo. Estava muito bom. Estavam totalmente cegos em relação Então, a tudo isso, a tudo que estava acontecendo. Deus não revelou a eles, mas revelou a esses homens que estão lá no Oriente, que moram em outro país e vêm... Que são gentios. Isso, que vêm com seus estudos e servem a Deus, vêm seguindo a estrela. Eles entraram ali, a estrela desapareceu. Quando eles saem daquele local contaminado, porque ali onde está Herodes é um local cheio de contaminação, né? Porque ali ele comete seus crimes, comete suas barbaridades. Também o Sinédrio também comete seus crimes. Sim. Também, que vão cometer com Jesus também. E quantos eles faziam com as pessoas que não andavam de acordo com o que eles achavam que tinha que ser, né? Porque eles favoreciam alguns e desfavoreciam os outros. Então, o Senhor não revelou nada disso para eles. Tanto é que eles não quiseram saber, não foram conversar nem com eles. Nós não vemos um sacerdote conversar com eles. Veja que quem foi conversar com os magos foi o Herodes. O homicida foi lá querer saber. Mas aqueles que se diziam donos da verdade, donos de todo conhecimento, que estão na escala do poder religioso, não se interessaram. Só leram e falaram onde estava, que profeta era. Descaso, completamente. É um descaso. Aqui nós vemos no verso 11 que eles já estão numa casa. E aqui eles entrando na casa, acharam um menino com Maria. O que você me fala disso? Primeiro o menino ali. Da importância desse rei. É ele que é, né? O filho do Deus Altíssimo. Então, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, né? E prostrando-se, o adoraram. Aí nós vemos uma coisa que normalmente existe um protocolo, né, para os reis, né? As pessoas se prostram, tudo. Mas se prostram diante do rei, mas adorar somente a divindade. A Deus. A Deus. Então significa que aí se mostra que eles eram servos de Deus. Eles adoraram a Jesus. Tementes a Deus. Veja que quando eles entram na casa e viram o menino com a mãe, eles já se ajoelharam. Eles já estavam tão felizes de ver que o Senhor estava confirmando exatamente ali, batendo tudo com as profecias, o tempo que Daniel falou, porque eles estão seguindo as profecias de Daniel também, e eles estão seguindo todos os eventos, e essa estrela aparece para eles lá no Oriente, eles vêm caminhando, eles trazem os seus tesouros, porque eles acreditavam verdadeiramente que aquele bebê era o rei, o filho do Deus vivo, porque eles o adoram. Veja que eles o adoram. A elite sacerdotal, os fariseus, estão fazendo descaso, estão totalmente desinteressados em saber quem é esse menino que estes homens vieram de tão longe para conhecer. Pelo menos por curiosidade. Nem isso eles tiveram, pastor. Curiosidade. Eles ficaram totalmente inertes em relação a isso, a esse fato. Pessoas virem de tão longe, gentios, que não eram aqueles estudiosos, tinham todos os livros, tudo que eles podiam para estudar, e mesmo assim eles não conseguiram enxergar o menino. E veja que Deus não permitiu abrir os olhos deles, porque como eles já estavam fazendo coisas que não era da alçada deles, já tinham tomado todo esse sinédrio, formado todo esse poder, estavam, né, numa escala muito alta de poder aí, tanto é que Herodes manda chamá-los. Veja que no versículo 3, quando nós lemos, não só Herodes perturbou, mas toda Jerusalém ficou perturbada. Então, a visita deles foi muito notória. Só que eles não quiseram abrir mão do seu conforto para ir lá saber o que estava acontecendo de fato nas Escrituras, se o que aqueles homens estavam falando era verdadeiro. Uma comitiva tão grande como essa que a tradição diz que são 3, mas na verdade a gente não sabe quantos são. No verso 1 fala que são
uns magos, então está no plural, ele pode ser 2, pode ser mais de 2, mas a gente não sabe ao certo. Mas esses homens vêm de tão longe, mesmo sendo gentios, vêm para adorar, eles dizem que vêm para adorar aquele que é nascido Rei dos Judeus. Aqueles que eram o seu povo não procuraram investigar, né, sobre esse fato. Como eles trazem seus tesouros, provavelmente esses homens são ricos, são pessoas nobres, então eles não vêm sozinhos. Por isso, acredito que eles trazem seus escravos, vem uma comitiva grande para os escravos darem água para os camelos, alimento enquanto eles descansam, enquanto eles ficam ali estudando, né, a respeito da onde a estrela está indo, os guiando, né? E eles é para Belém, porque o Messias virá dali, não é? Então, é uma comitiva que realmente trouxe um grande impacto para toda essa cidade e perturbou eles, sim. Só que esses da realeza, tirando Herodes, que ele estava com outro tipo de preocupação, a preocupação deles ali era ficar no posto que eles estavam. Estava muito bom, cheio de poder, cheio de autoridade, todo mundo temia eles, né? Para que outro rei? Do jeito que estava bom, eles não queriam que nada mudasse. Nada mudasse. Então, se viesse alguém, né, que colocasse isso em perigo, nós vamos ver que depois eles vão tirar Jesus da história, não é? Eles se inclinam, se prostram. Aqui nós temos uma referência, Salmo 72, 11. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações. Aqui também eu tenho uma outra versão que diz: e todos os reis, este Salmo 72, 11, e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Glória a Deus. E esses reis estão ali servindo agora, o adorando. E então diz que eles, abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ouro por ele ser um rei, incenso pela sua divindade e mirra pela sua mortalidade, porque ele ia padecer a morte. Uma coisa que vale a pena a gente falar é que essas ofertas, ouro, incenso e mirra, é o que Deus vai dar para esse casal usar durante a sua fuga para o Egito, porque eles são um casal pobre, eles não têm recursos. E eles vão ter que ficar algum tempo morando no Egito até que o Senhor mande eles voltar. Então é muito importante esse recurso que Deus envia a eles. E aí no versículo 12, pastor. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então veja como eles eram temente a Deus, esses homens. Temente a Deus, e também eles têm o dom, né? Também, porque eles recebem uma revelação divina através de sonhos. Assim como José também recebeu, quando Maria recebeu a revelação do anjo, e José recebeu uma revelação por sonhos. Eles são avisados em sonhos para não voltarem para Herodes. Eles então partem para a sua terra por um outro caminho. Eles não foram lá falar com Herodes. O Senhor falou, não vão. E eles não foram. E eles partiram para a sua terra, né? Por outro caminho. Então, a obediência deles, muito mais que aqueles ali. Parece que assim, que os da casa estavam negligenciando o maior bem que eles tinham, né? Que era o Messias. E esses homens que vêm de longe, eles receberam de Deus a revelação, eles eram servos de Deus, a gente pode falar assim, homens de Deus que buscavam entender as coisas de Deus e buscavam o conhecimento, além do conhecimento, a revelação de Deus. É muito interessante o que o Senhor faz. Manda eles baterem ali na porta, né? De Herodes. Chama o Sinédrio, chama todo mundo. E fala, onde está o nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Glória a Deus. Vendo esse quadro, você não chega a pensar, olha, Deus está dando mais uma chance para eles. Essas pessoas vindo do Oriente agitaram toda Jerusalém para ver se eles acordavam. E não acordaram.
e não acordaram. Impressionante. E hoje nós vemos a mesma coisa acontecer. A palavra de Deus está sendo falada e muitas pessoas ouvem, mas elas não conseguem entender, porque elas não param para absorver aquilo que o Senhor está falando. Eles não pararam ali para absorver o que os magos estavam dizendo, os homens sábios. Não é? Eu faria assim uma ilustração assim. Pessoas com vista curta, que só têm vistas para as coisas materiais, para as coisas dessa terra, e elas não conseguem chegar além. Quando a gente não enxerga além como eles, estão com essa vista curta, como eu falei, eles não estão preocupados realmente com as coisas de Deus, eles estão preocupados em administrar um templo, administrar as coisas ali, a nação. Então abaixo do rei eles eram tudo. Então você vê duas classes de pessoas aí, dois tipos de pessoas. Esse pessoal que está ali em Jerusalém e a nata do poder. E essas pessoas que vêm lá do Oriente. Esses daqui que estão em Jerusalém, que deveriam estar ali prostrando-se perante o menino e adorando o menino e reconhecendo que ele era o Messias, não fazem. A primeira coisa, quando eles veem o menino e Maria, eles se prostram-se diante dele e o adoram. Glória a Deus. Adoram ele como o Rei dos Reis, como o Messias esperado por Israel. Abre os seus tesouros, lhe ofertam dádivas. Ali, nessa prostração de abrir seus tesouros, eles estão trazendo tudo que eles têm dentro de si. Não é riqueza. Eles estão trazendo tudo que eles têm dentro de si. Nós cremos no Senhor. Nós ouvimos a Tua palavra. Nós recebemos e agora nós estamos aqui na Tua frente. Glória a Deus. O que nós trazemos, Senhor, não é nada comparado ao que o Senhor veio trazer para nós. Esse ouro, esse incenso vão ajudar o Senhor, essa mirra vão ajudar, mas comparado ao que o Senhor veio fazer por nós, Senhor, nossas dádivas não são nada. Glória a Deus, aleluia. E o apóstolo Paulo vai dizer sobre Isaías 60, versículo 1 a 3, ele vai falar, vai dar uma chacoalhada nesse povo. Ele vai falar em Efésios 5, 14 ao 17, ele vai repetir Isaías 60, de 1 a 3, quando esses homens tiveram oportunidade de fazer o que era correto e não fizeram, de se dobrarem diante do Filho de Deus e não se dobraram. Efésios 5, 14 a 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, olha só, quem estava sendo insensatos e nécios aí, pastor? Aquele pessoal de Jerusalém. Eles caíram na armadilha da religião cômoda. Uhum. Eles acharam que eles estavam fazendo tudo certo. Para si eles estavam fazendo tudo certo. E ele diz assim, aí no versículo de Efésios 5, versículo 14. Desperta tu, ó tu que dormes, você que está aí na escuridão dormindo. Desperta, levanta de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Como que Cristo vai esclarecer essas pessoas? Elas precisam ter vontade de se levantar. Levanta! Vamos, vem que Cristo vai te mostrar. Vem até Ele. Uma atitude humilde. Tem uma atitude. Como aqueles homens do Oriente. Os sábios do Oriente. Se prostraram diante dele e o adoraram. E reconheceram quem Jesus é. Sim, Ele é o Filho Rei de Deus. Dos judeus, o Rei por vontade divina, o Rei por direito, por nascimento, não é? Então agora ele diz, levanta, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, sai dessa escuridão, sai desse lugar que você está e vem à presença da luz que é Jesus, e Ele vai te esclarecer. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, porque nós não temos tempo para perder, não é, pastor? Ele está falando aí, ó.
remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. A gente precisa fazer como os sábios. Ser sábio é buscar o relacionamento com Deus o mais rápido possível. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? É o que eles fizeram. Eles estudaram a palavra, buscaram o conhecimento de Deus e receberam, né, a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eles estivessem ali, desmascarassem o usurpador e falassem: aqui, o rei dos judeus nasceu, ele está aqui. A cidade dele não é aqui em Jerusalém, é em Belém. Ele nasceu em Belém, porque Deus tinha uma promessa. E eles sabiam que iria nascer em Belém. Ai, glória a Deus, pastor. É muito linda essa história. Então nós vamos encerrar com essas palavras tão gloriosas. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Procure entender, busca o Senhor. Qual é a vontade dele para a sua vida? Pastor, ore por nós. Pai nosso, que estás nos céus, glorificamos o teu nome pela vinda do teu Filho. Amém, Jesus. E queremos, Glória a Senhor, Deus. ser como esses sábios. Sim, Senhor. Queremos ser homens cheios do conhecimento, Sim, mas humildes também a ponto de prostrarmos na tua presença sim, Jesus. e adorarmos o Senhor. Amém, amém, Senhor. Que Jesus seja sempre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores na nossa vida e na vida de todos aqueles que possam ouvir agora e fazer a vontade do Senhor, assim como diz o apóstolo Paulo. Pedimos todas essas coisas, Pai, com a ajuda do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero me despedir dizendo: fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.